Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Estamos discutindo aqui o Plano de Desenvolvimento Estratégico da região Centro-Oeste. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Dourado, ele é superintendente da SUDECO, Superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Participa do programa o jornalista Paulo Acrides. Como a gente anunciou, a questão da urbanização é sempre muito desafiadora, né? As cidades estão virando grandes monstrengos, mas na região Centro-Oeste ela tem algumas particularidades e alguns dados que eu pediria os seus comentários, né? Porque a combinação entre modernização tecnológica, questão do agronegócio e tal, com concentração fundiária, isso provocou um acelerado processo de urbanização nessa região, que chegou a, segundo os números que nós temos, 96,7%. Aí estamos falando em 2000, antes de elaborar o plano estratégico, né? Em 30 anos, a população rural declinou de 49,5% do total, registrado em 70, para apenas 3,3%. Isso em 2000. Agora deve ser mais grave ainda, porque houve essa continuidade do boom. Qual é o comentário que pode ser feito sobre isso? Primeiro, em relação à população rural, houve, nos últimos 10 anos, principalmente, Beto, um processo muito grande de mecanização e de agregação de valor tecnológico à produção rural brasileira. Sem nenhum exagero, hoje a região Centro-Oeste, ela representa, no que se refere a grãos e também proteína animal, porque o Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo, né? Hoje quase 10% da população mundial ela consome as chamadas commodities agrícolas brasileiras. Então, isso se deve, primeiro, à pesquisa, se deve a um processo acelerado de mecanização e de ganho, agregação de valor tecnológico a todo esse processo. Quer dizer, os índices de produção e produtividade do agronegócio brasileiro são impressionantes. Então, o que um hectare de terra no Brasil hoje, com essa agregação de valor tecnológico, produz, não deixa nada a dever, por exemplo, aos centros agrícolas mundial, que é o caso da Austrália, setores de países da Europa e o centro-oeste americano. Então, o Brasil hoje está extremamente competitivo e tem uma fatia do mercado internacional que é ocupada pelo Brasil. Então, o Brasil hoje é uma potência agrícola mundial. Eu estava numa palestra com a Embrapa, que é um grande parceiro da SUDECO, e eu disse que aquela menina que a ONU anunciou ano passado, habitante do planeta, 7 bilhões, que aquela criança deve ter nascido na Índia em função das altas taxas demográficas da Índia, eu disse nessa palestra que essa menina, esse bebê que nasceu na Índia, mais cedo ou mais tarde na vida dela, em algum período, ela vai ser alimentada pelas commodities agrícolas brasileiras, principalmente do Centro-Oeste. Então, o Brasil hoje é referência. Então, o que aconteceu? Você teve, com o ganho, agregação de valor tecnológico na população rural e o aumento da qualidade de vida e a consolidação dos centros urbanos no Centro-Oeste, você teve um fluxo migratório do campo para a cidade. Isso aconteceu não só no Centro-Oeste, mas no país como um todo. Você, no século passado, você tinha esses números equilibrados e hoje você tem, de cada 10 brasileiros, você tem praticamente 8 que moram em centros urbanos. Então, esse percentual acompanhou. Mas isso não quer dizer que houve um refluxo da atividade econômica na região rural. Muito pelo contrário. O que houve foi a agregação de valor tecnológico e um aumento da produtividade acentuada nessa chamada zona rural ou área rural. É isso que aconteceu. Agora, a SUDECO também está preocupada com uma outra. Toda vez que se fala em agronegócio, quando se fala ruralista, é quase que um xingamento. Né? Quer dizer, há uma confusão aí, há uma tentativa de julgar que toda a produção do agronegócio ela implica também um problema ambiental. E, na verdade, ela pode até implicar se não forem seguidos os códigos, as leis que são voltadas exatamente para a questão do meio ambiente. Como é que a SUDECO pode agir no sentido de achar o balanceamento correto, no sentido de juntar as pontas do governo, a questão da fiscalização e para que permitir que tudo ocorra de dentro, porque existe a possibilidade de, em havendo um dano ambiental, uma questão ambiental, sermos até punidos pelo comprador das nossas exportações. Sofremos restrições. Essa questão, eu acho que aí no Brasil tem uma discussão ainda muito rasa sobre isso. O pessoal discute muito a questão do desmatamento, que é fundamental você conter.
o desmatamento. O desenvolvimento sustentável, ele vai muito além do próprio conceito. Agora, não basta somente você reduzir as taxas de desmatamento nesse país. Você, além disso, você tem que recuperar as chamadas áreas degradadas. Para você ter uma ideia da importância disso, só na região centro-oeste, você tem quase 30 milhões de hectares degradados. Sabe o que é isso? Áreas que eram agrícolas ou a serviço da pecuária, que sofreram um processo de degradação e estão agora se caminhando para um processo de desertificação. O que a gente está fazendo? Através de capacitação, qualificação, treinamento e inserção tecnológica, a gente está conversando com o setor agrícola e pecuário no sentido de, primeiro, que eles entendam que eles não podem matar a galinha dos ovos de ouro. Se você desmatar e degradar, você está matando a fonte do seu recurso e do seu financiamento, e a fonte onde você ofere o lucro, o recurso. Então, hoje com a presença, com a parceria da Embrapa, você tem uma preocupação muito grande de você treinar o produtor rural e o pecuarista no sentido de ele preservar toda a área agriculturável e também a área da pecuária. E o que eu fiz no FCO? Eu reformulei a chamada linha ABC, que é a linha de agricultura de baixo carbono, que roda muito rápido no FCO. O que eu fiz? Eu abri um financiamento primeiro para a regularização fundiária, que é um gargalo nesse país, regularização fundiária. Segundo, abri o financiamento para a recuperação de áreas degradadas, não só em APPs, quer dizer, áreas de reserva legal, áreas de proteção ambiental, mas principalmente nas áreas agrícolas, porque essas que precisam ser recuperadas. E aí você só recupera, sabe com o quê? Com tecnologia. É com calcário, recuperação de área, você dá tempo para o próprio solo se recuperar. E aí a Embrapa é fantástica, que tem vários manejos para isso, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, e é isso que a gente está passando para o agricultor e para o pecuarista. Então não basta apenas você reduzir o desmatamento. Você tem que recuperar. E aí, por incrível que pareça, toda vez que eu falo eu não gosto nem de usar esse rótulo, mas quando você fala de ruralista ou então de ecologista, quando você fala de recuperação de áreas degradadas, a discussão é a mesma. Todo mundo é a favor, isso tem que ser feito. E olha que o passivo são quase 30 milhões somente no Centro-Oeste. Se isso não for recuperado, quem vai pagar lá na frente? Não tem nem dúvida, isso é grave. Essa questão do desempenho do agronegócio, das agroexportações, né, especialmente da região no Centro-Oeste, isso já é muito reconhecido, mas ela tem um outro lado que talvez precisasse ser também mais focalizado, que é o lado da vulnerabilidade e da dependência, porque esses produtos são produtos de muito baixo valor agregado, são commodities, né, e produtos primários em boa medida, e que dependem muito dos mercados externos e dos preços, né, que são formados lá fora. Em que sentido se trabalha com uma visão de redução desta dependência do mercado interno, da formação de preços externos e dessa vulnerabilidade? Porque qualquer crise nesses grandes países importadores, por exemplo, se a China reduz importações, mamma mia, é um pepino, né? Primeiro, a diversificação do mercado consumidor, né? Hoje, o mundo ele passa por uma crise que é a chamada crise da segurança alimentar. Hoje, por incrível que pareça, apesar de grandes extensões de área que você teria em tese agriculturáveis, não só aqui na América do Sul, mas na África, na Ásia, etc., etc., de forma intensiva e extensiva, você tem poucas áreas que têm condições excepcionais, tanto de terra como a questão do clima, que já afeta. Nós estamos aí já no pré-aquecimento global, que já afeta, né? Essa questão é importante. O que a SUDECO tem feito? Implantação de programas, primeiro, para agregação de valor no que se refere à diversificação dessa produção primária. Então, você agrega valor num processo de industrialização e processamento. Quando você fala de soja hoje, o Brasil já não exporta mais a soja in natura. Já pode exportar soja, mas exporta, sabe o quê? O óleo de soja agregando valor industrial, de processamento. Você pode, inclusive, adicionar o óleo de soja na questão da composição do biodiesel, então da mamona. Quer dizer, você agrega valor nessa cadeia produtiva. Então, hoje, o produto brasileiro agrícola já não é basicamente somente aquela parte da pirâmide de baixo que era a produção primária. Mas você já tem toda uma diversificação industrial que agrega valor e dá competitividade
competitividade. Agora, o gargalo é esse, voltando ao nosso primeiro bloco. O gargalo é a questão da infraestrutura e da logística, e é o transporte para os seus consumidores. Aproveitando a carona da soja, que voltamos àquele... Acho que ficamos devendo um pouco falar sobre hidrovias, né? Porque o transporte de carga, seja pela rodovia, pela ferrovia ou pela hidrovia, parece que o custo, acho que da soja, sobretudo, em hidrovia é mais barato, né? Beto, rapaz, se você analisar o mapa do Brasil... Beto, não, desculpa, Paulo. Se você analisar o mapa do Brasil, cara, e todo mundo sabe do potencial que o Brasil tem do ponto de vista hidráulico, né? A quantidade de rios que esse país tem, né? É impressionante. Se você pega o mapa dos Estados Unidos e o mapa brasileiro, você sabe que nos Estados Unidos, em relação ao transporte de algumas commodities agrícolas, chega a mais de 60% em hidrovias. E o principal rio dos caras lá, se você comparar com os rios da Amazônia ou do Centro-Oeste, vira um igarapé. É um veio d'água. Você não exagera, vira um veio d'água. E veja bem, o Brasil que tem os maiores volumes de água doce do mundo e os maiores leitos, rios do mundo de água doce, com a costa maravilhosa. Então, esse é um modal que no Brasil praticamente não existe, que o Brasil tem que investir. Eu falo do ferroviário, todo mundo sabe da minha paixão por ferrovias, mas além da ferrovia, a questão hidroviária é fantástica e é o modal mais barato em relação a custo tonelada por quilômetro. Disparado mais barato. Tá? Então, o que tem que ser feito são os investimentos, mas é o que eu falo para a turma toda. A gente tem que pensar, Paulo, em projetos de Estado e não projetos de governo. Aí o pessoal fala, o que é isso, Marcelo? Projeto de governo é aqueles projetos que o cara pensa só na gestão dele, ou o governador, ou o presidente, ou na o prefeito. Próxima eleição. 4 anos. Mas projetos que impactam na vida das pessoas do ponto de vista econômico, são projetos que vão muito além disso. Então você tem que pensar em projetos de Estado. Não interessa se você vai colher lá na frente. Você planta aqui, meu amigo, a população vai ser beneficiada lá na frente. E não tem que ser essa história de mandato de 4 anos, ou o que quer que seja, entendeu? Isso é fundamental. Mas tem um elemento aí que são fatores que não se combinam, né? Que deveriam estar combinados. Por exemplo, o Brasil recuperou a sua indústria naval, que décadas atrás já tinha sido uma das maiores do mundo. Perfeito. Agora está novamente subindo. Só que de costas ainda para o potencial hidroviário. Hidroviário. Né? Tá? Você tem pouquíssimos projetos na região Centro-Oeste. A gente já foi procurado no sentido de tornar plenamente navegável o Rio Paraguai, a conexão com o Rio Paraná, a Telespires-Tapajós, que é um eixo fundamental de conexão com a região norte. Tudo isso a Sudeco tem maior interesse em financiar. A gente está procurando o setor privado, principalmente nessas duas inserções, o aumento da malha ferroviária e o aumento da malha hidroviária. Eu não posso colocar anúncio no jornal, mas estou dizendo, nossa, setor privado, se você quiser, a gente financia para fazer a parceria com o setor público e você financiar isso. Isso é fundamental. A Constituição de 88, está completando agora 25 anos, ela estabeleceu os fundos regionais, fundos de participação. O Centro-Oeste, em 88, não era nem sombra do que é hoje. Era uma região pobre e mereceu, por isso, uma determinada atenção na divisão do bolo. Agora, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso estabelecesse uma nova divisão desse bolo e parece que cada um quer aumentar a sua fatia, né? Qual o seu pensamento a respeito disso? Essa é uma questão delicada. Eu acho que essa questão do Pacto Federativo... Rico, né? Essa questão da discussão do Pacto Federativo é uma discussão muito séria que tem que ser feita. E o Congresso é o local para que isso aconteça. Eu acho, posso até estar errado, eu acho que tem 2 reformas que são fundamentais nesse país e que as coisas não acontecem. Primeira, a reforma política, que eu que já fui daqui, já tem mais de 20 anos de discussão e as coisas não acontecem. E segunda, a reforma tributária. Eu acho que, apesar de estar lá na Constituição, que são poderes independentes e harmônicos, etc., existe um desequilíbrio em relação ao que compete à União e o que compete aos estados e municípios. Isso tem que ser discutido de forma equilibrada, de forma responsável, porque não dá para estados e municípios ficarem com pires na mão e dependerem da União em relação a uma série de financiamentos e uma série de fatores que são fundamentais para o desenvolvimento. Então, você tem que ter um reequilíbrio das partições orçamentárias nesses 3 entes, municípios, estados e a própria União, quer dizer, o governo federal, a própria União. Se isso não acontecer, o Brasil vai continuar patinando e a gente nunca vai chegar lá na ponta. Essa discussão tem que ser feita de forma equilibrada e de forma séria, mas tem que discutir a questão do Pacto Federativo.
Agora, se essa discussão não acontecer, o Brasil sempre vai ficar com a bola de chumbo no pé e vai ficar lá atrás. Não resolve. E essa discussão é uma discussão política, que tem que acontecer. E a casa qual é? É aqui, é o parlamento. Isso tem que ser feito. Aproveitando, eu sou radicalmente favorável a essa questão do próprio orçamento, o orçamento impositivo. Porque a gente sabe que o orçamento hoje é uma figura de ficção. E ele tem que efetivamente representar o que ele é, independente das questões de análise política. Porque o orçamento, ele tem, quando ele é aprovado, ele tem que valer e não ser contingenciado ou o que quer que seja. Então, essa discussão é uma discussão séria que o Congresso tem que tocar o mais rápido possível. Um tema aí que a gente deve abordar obrigatoriamente é a questão da inovação tecnológica. O papel da Embrapa é muito grande, já que o carro-chefe da economia do Centro-Oeste é exatamente a agropecuária, a produção agropecuária, com forte estímulo e agregação de inovações tecnológicas. Mas será que é um samba de uma nota só ou haveriam outros setores também que podem receber e serem também atores importantes na questão da inovação tecnológica na região? Beto, o que eu tenho conversado com os empresários é que é importante que eles tenham uma visão de agregação de valor em relação à tecnologia. Eu falo para os caras o seguinte, reproduzo o que algumas pessoas dizem, o principal ativo da economia mundial hoje, ele é um bem intangível, sabe o que é? É a inovação. Então, se você quer agregar valor, competitividade, quer que seu produto seja competitivo lá fora, você tem que ter um produto por excelência muito bom. E isso só com inovação, só com alta tecnologia para que isso aconteça. Quer seja na agricultura, quer seja na indústria, quer seja no turismo, infraestrutura, comércio e serviços, o que quer que seja na economia. Se você não agregar valor a isso, é perda de tempo. Você perde competitividade, perde preço, perde tudo. Quando o ministro Fernando Bezerra me convidou lá atrás para ser secretário, ele falou, Marcelo, tenha um olhar atencioso em relação à questão de ciência, tecnologia e inovação. E a própria lei da SUDECO, que é a Lei Complementar 129, que é a lei do presidente Lula, ela teve um corte especial em relação a isso. E por isso nós focamos no nosso programa, no nosso plano estratégico, que toda a operação do FDCO haja uma inversão de 2% para serem utilizados o quê? Em ciência, tecnologia e inovação. Quando eu assumi a presidência do Conselho do FCO, eu, em 6 meses, criei uma linha especial para ciência, tecnologia e inovação, para você justamente financiar o setor privado e a pesquisa no Brasil, que hoje ainda representa nem 2% do PIB nacional, enquanto em outros países o percentual é muito maior. Então, o Brasil tem que ter como visão estratégica o financiamento da pesquisa, o financiamento da inovação e investimentos não só com os fundos, mas também em recursos federais, para o setor produtivo e o setor público, porque senão a gente fica na dependência tecnológica de outros países e o Brasil também fica patinando. Uhum. Na questão da mão de obra deficiente, porque qualquer região que tem uma expansão econômica muito acelerada, é o caso do Centro-Oeste, mas com um impacto, né, muito concentrado de inovação tecnológica nesse ramo da agropecuária, ele revela também uma deficiência na mão de obra especializada. Lá, como é que esse problema está sendo enfrentado? A gente tem trabalhado muito com a academia, né? Com as universidades federais, mas não só isso. As universidades federais e também os centros tecnológicos. A SUDECO tem vários convênios com a academia nos estados e também, obviamente, com a Embrapa, que tem um papel, diria, de ponta nessa inserção tecnológica e no ganho de agregação de valor dos produtos brasileiros, tanto da agricultura, das commodities agrícolas, como dos produtos industriais. Eu acredito que a gente não está lá na ponta, mas a gente está recuperando o tempo perdido, porque a gente investe muito na pesquisa. Muito bem. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Queríamos agradecer a sua audiência aí em casa e dizer novamente que as suas dicas, sugestões e críticas também são muito bem-vindas, porque elas formam parte da formação das novas pautas e elas podem ser enviadas pelo endereço que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Por esse endereço também você pode baixar, tirar cópias desse programa e de outros programas da TV Senado também. Obrigado pela sua presença. Queríamos agradecer a presença aqui conosco, o Dr. Marcelo Dourado, dizer que as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado pela sua participação. E também agradecer a participação do meu colega jornalista
Paulo Acris. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo programa Agenda Econômica.